Olá, prezados alunos, prezadas alunas. Eu, neste vídeo, vou dar sequência às nossas aulas de Sociologia Jurídica. Nesse momento, nós vamos retomar a reflexão sobre a importância de Weber para o discurso sociológico. E vamos tratar especificamente da reflexão de Weber sobre a ambivalência, talvez até mesmo paradoxo embutido no processo de modernização social. Convém desde já deixar bem claro para todos vocês que Weber atrela o que ele chamou de processo de racionalização ou de burocratização com o que ele também chamou de forma um pouco mais ampla de modernização. Então esse é o primeiro ponto relevante. Para Weber, modernização corresponde à racionalização, que por sua vez corresponde à burocratização. Quando Weber fala desse fenômeno, desse processo eminentemente moderno, ele considera, sempre na perspectiva de uma análise abstrata, conceitual, relembrem-se, né, dos tipos ideais, né, tão caros à análise sociológica weberiana, a modernidade, a racionalização ou a burocratização enquanto um tipo ideal, um contexto fundamentalmente teórico, conceitual e abstrato, sugere, indica uma dinâmica, um arranjo social que se caracteriza pelo conhecimento técnico. Até um pouco além, o conhecimento técnico altamente especializado. Isso é muito interessante, né? Porque quando Weber trata desse arcabouço, desse arranjo social moderno, racional, burocrático, caracterizado pelo conhecimento técnico e, inclusive, altamente especializado, a característica básica seria a impessoalidade, né? Então vejam, no âmbito do processo de modernização, racionalização ou burocratização, a grande característica é a detenção de conhecimentos técnicos, que enquanto conhecimentos técnicos remetem à ideia de impessoalidade. O que ele quis dizer exatamente com isso? Vamos pensar no funcionamento de uma repartição pública, né? É exatamente aí que a gente pode perceber claramente o que Weber está chamando de burocratização. Porque a gente tem uma ideia genérica, vulgar, de burocracia que não corresponde ao conceito de burocracia e seu equivalente burocratização em Weber. A gente, quando pensa vulgarmente na burocracia, a gente pensa numa repartição que não funciona. Tá? As filas que não andam, um serviço que não é prestado de forma razoável, minimamente qualitativa. E isso está completamente divergente do conceito sociológico weberiano. Quando Weber fala da burocratização, ele fala, seria, né, o mais razoável pensar exatamente numa repartição que funciona muito bem e que funciona tão bem exatamente porque os funcionários estão habilitados a prestar um serviço altamente especializado, um serviço técnico. E a partir disso, né, se o funcionário detém um know-how, detém uma expertise, detém um conhecimento técnico, há pelo menos uma tendência, voltando à ideia de tipos ideais,
de que esse conhecimento vai ser prestado de forma impessoal, ou seja, sem fazer distinção quanto a aquelas pessoas que estariam do outro lado do balcão, né? Pouco importa se o cidadão que demanda aquele serviço é um jovem, é um velho, é um homem, é uma mulher, é heterossexual, homossexual ou transexual, se é branco, se é preto, se é amarelo, né? Simplesmente não importa, porque o funcionário que detém um conhecimento técnico está ali para prestar um serviço técnico. Então, a técnica atrelada, né, à burocratização se tornam esses equivalentes e que, num primeiro momento, é algo muito interessante. Condiz com todo uma evolução social que compõe o processo civilizatório que subjaz ao arranjo social moderno. Tá? Enquanto tipos ideais, né, pensando em contextos pré-modernos, esse serviço poderia ser, às vezes, prestado de forma mais interessante, menos interessante, poderia até não ser prestado, porque a pessoa que está do outro lado do balcão não tem referências no âmbito da tradição, não tem referências no âmbito afetivo. Quer dizer, se a pessoa tem patrimônio ou se não tem patrimônio, a origem, a ancestralidade daquela pessoa, tudo isso poderia influir na prestação do serviço, tudo isso poderia influir na garantia dos direitos dessa pessoa enquanto cidadão. Já no âmbito de tipos ideais de uma sociedade moderna, não importa se aquela pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, se é branca, se é preta, se é homem, se é mulher, se é homo ou heterossexual. Tá? Então, na verdade, quando Weber fala do processo de racionalização ou de burocratização, num primeiro momento, essa característica da impessoalidade é extremamente interessante, né? Como eu já disse, uma verdadeira conquista civilizatória. Pensemos mais estritamente no direito, né? No poder judiciário, ou de uma forma um pouco mais ampla, no aparato jurídico judiciário. Se os funcionários desse aparato, se os magistrados reproduzem uma dinâmica de trabalho, de atuação profissional marcada pela impessoalidade, isso é uma garantia do cidadão de que o serviço vai ser prestado de forma igual. Né? Não vai haver qualquer tipo de discriminação para a prestação daquele serviço. Então, lembremos, enquanto tipo ideal, o processo de racionalização, de burocratização, né, a própria modernização social traz características interessantíssimas. Então esse é o primeiro ponto relevante para a nossa discussão que evolui a partir disso. Mas um outro ponto, né, importante, fundamental na consideração, já que essa aula, esse vídeo, né, corresponde à aula que eu estou intitulando de A Ambivalência do Processo de Modernização, de Racionalização ou de Burocratização Social. É interessante, é necessário perceber que toda vez que a gente considera um conhecimento altamente especializado, inclusive, quanto mais altamente especializado, quanto mais técnico esse conhecimento a gente vai perceber
e Weber apontou isso muito bem há mais de um século atrás, a gente vai perceber que esse conhecimento acarreta também em um desconhecimento. Tá? Então isso é muito interessante, porque é como se a técnica obstaculizasse, inviabilizasse a ética. Né? Para que fique claro o que eu quero dizer, trata-se de um processo de objetivação da subjetividade. Porque à medida em que o conhecimento técnico implica no elemento da impessoalidade, as particularidades, as singularidades, os dramas da vida concreta de cada um tendem a ser abstraídos no âmbito das relações sociais. Então, a gente pode pensar, e Weber chegou a usar essa expressão, quando consideramos a racionalização e a burocratização, percebemos aí também um elemento de desumanização, ou, como eu disse há pouco, de objetivação da subjetividade. São efeitos colaterais do processo de modernização social. E o Weber, na sua análise um tanto angustiada, um tanto pessimista e obscura, com isso ele antecipa muito, né, de todo esse panorama da crise da razão moderna, que vai ter o seu auge, que vai culminar no Holocausto, nas grandes guerras, na bomba nuclear. Tá? O Holocausto, a Segunda Guerra, o nazismo, né, a detonação da bomba nuclear, são inclusive exemplos históricos muito consistentes do que o Weber aponta como efeitos colaterais ou o aspecto negativo do processo de modernização, racionalização e burocratização. Veja, é claro que para que a bomba nuclear pudesse ter sido construída, né? A gente tem que pensar antes na fissão do átomo. Né? E aqueles técnicos, aqueles cientistas, detentores de conhecimentos altissimamente especializados, eu acho que ninguém teria dúvida disso, geniais, talentosíssimos, detentores de um conhecimento sem igual. Mas então vejam, né, da fissão do átomo para a produção da bomba atômica e finalmente para a detonação da bomba atômica. O que é possível visualizar nesse contexto? A genialidade, mas talvez a estupidez. Não há dúvida de que para a fissão do átomo foi necessário um conhecimento extremo. Agora, quando a gente pensa na construção da bomba nuclear, das usinas nucleares e todo o seu poder de letalidade, de lesividade, né? Lembrem-se de Chernobyl, né? Isso nos leva à ideia de evolução, de processo civilizatório, ou isso nos leva à ideia de barbárie? Então é isso que Weber está apontando e assim antecipando, né, trazendo um prognóstico um tanto deprimente, bastante pessimista, que a própria história vai confirmar, seja com o Holocausto, com a bomba atômica, com os acidentes nucleares, com o exaurimento dos recursos ambientais, naturais, né?
elementos muito típicos da crise da razão moderna que caracterizam as sociedades modernas e contemporâneas.